Oi, eu sou a Márcia e hoje estou aqui para lhe ensinar a fazer esse delicioso pão de canela. Mas ele não é um simples pão de canela. Esse pão ele é integral ou semi-integral, porque eu utilizei farinha branca também. E utilizei um ingrediente também que faz toda a diferença, que é a batata doce. Então ele é um pão nutritivo, saboroso e bem mais saudável. Então assista o vídeo e faça junto comigo essa receita deliciosa, você irá se surpreender. Vamos começar fazendo a esponja. Colocamos a água morna numa tigela. Vou colocar o açúcar. Mexer. E colocar a farinha de trigo. Após dissolver bem o trigo na água, vou colocar o fermento, simplesmente espalhando por cima. Vou dar mais uma mexidinha. Agora vou deixar descansar por no mínimo 15 minutos, ou até que eu perceba que a esponja já está formada. Continuando o pão, a esponja já está crescida, então eu vou colocar a farinha de trigo integral numa bacia, a farinha de trigo branca, o sal, o açúcar e agora eu vou misturar. Após homogeneizar bem essas farinhas, eu vou fazer um buraco no meio e vou colocar o fermento. Olha só como está o fermento. Vou misturar esse fermento com as farinhas. Agora eu vou acrescentar o óleo. Misturo mais um pouquinho. Agora eu vou acrescentar a batata doce, que já está esmagada. A partir desse momento, eu preciso colocar a minha mão para que eu possa sovar a massa. A minha dica em relação à farinha de trigo é a seguinte: essa quantidade de farinha de trigo que eu utilizei foi para dar ponto na massa da maneira que eu queria, né? A estrutura de massa que eu estava procurando. Mas é importante você saber que às vezes isso pode variar. Um dos fatores que faz com que varie a quantidade de farinha de trigo é a batata doce. Pode ter batata doce mais enxuta, com isso você precisa de menos farinha de trigo. Por exemplo, quando eu utilizo inhame, porque essa receita você pode utilizar inhame também no lugar da batata doce. É bem provável que você precisa de uma menor quantidade de farinha de trigo. Outra coisa que influencia bastante também é o tipo de farinha integral que você utiliza. Se você comprar, por exemplo, a farinha de trigo integral, aquelas de pacotinho que você encontra no supermercado, o resultado vai ser outro. A farinha de trigo que eu utilizo, a integral, ela é comprada a granel. Eu compro a farinha integral grossa e farinha integral fina. E aí eu junto as duas, fazendo um mix dessa farinha, para ficar uma farinha integral mais incorporada e mais integral, enfim. Antes eu utilizava elas separadamente, né? Eu utilizava um pouco da integral grossa, um pouco da a integral fina. Mas agora eu acho melhor fazer assim, que fica mais fácil para mim utilizar. Então assim, a dica minha é você cozinhe a quantidade de batata doce, porque você pode reduzir essa receita. E aí então, na hora de você começar, em vez de você botar primeiro a farinha de trigo na bacia, você pode fazer o contrário. Você pode colocar um pouco da farinha só e depois ir acrescentando a farinha até que dê a quantidade suficiente que baste para que a sua massa fique no ponto desejável.
Outra dica que eu quero dar é que você pode utilizar essa mesma receita para fazer um simples pão integral com batata doce. A única coisa que você vai ter que fazer é utilizar somente aquela quantidade de açúcar que eu utilizei para fazer a esponja do fermento. Ou de repente você pode colocar uma colher de sopa a mais, né? Mas você vai tirar essa quantidade de açúcar para que o seu pão não fique um pão doce. E aí você não recheia ele com a canela, simplesmente assim. E aí você vai ter um delicioso pão integral com batata doce, que fica bem saboroso. Ela já está no ponto que eu quero. Essa massa ela não pode ficar muito mole e também não pode ficar uma massa muito dura. Provavelmente na hora de abrir ela, eu vou precisar colocar um pouco de farinha de trigo. Mas isso não importa. É melhor que ela fique, que eu precise acrescentar um pouco de farinha de trigo do que ela fique muito dura. Agora é só deixar descansar até dobrar de tamanho. A nossa massa já dobrou de tamanho, então é chegado o momento de abrir essa massa. Vou abrir então a massa. Como ela é uma massa que não pode ficar muito dura, porque nós queremos um pão macio, que seja um pão bem com a massa bem maciozinha. Então eu gosto de fazer que a massa fique mole. Ela dá um pouco mais de trabalho, porque eu preciso ficar usando um pouco de trigo nos dedos para poder espalhar ela. Mas é assim que eu vou abrindo. Eu vou fazer uma massa só. Ela vai ficar uma massa bem grande, porque pelo formato do pãozinho que eu vou fazer. Mas se você quiser, você pode abrir a massa em 3 partes e fazer tranças. Abrimos a nossa massa da melhor maneira que der para abrir. Então eu vou colocar a canela, uma mistura de açúcar, canela e óleo. Eu coloquei um pouquinho de cacau em pó, mas bem pouquinho, só para lembrar um leve sabor de chocolate. Então vou espalhar essa farofa em cima de toda essa massa. Após espalhar bem, eu vou enrolar, fazer tipo um rocambole. Vou tentar unir as partes, né, para que ele não se abra. Tem uma parte da massa que ficou um buraquinho, que ela se abriu, então eu vou tirar uma parte daqui da ponta e vou fazer tipo um remendinho. Vou cortar agora em pedaços pequenos, dispor na forma e deixar para crescer. Tempo de crescimento do pão e tempo de forno. Eu não gosto muito de falar em tempo de crescimento porque o pão vai crescer dependendo da região do Brasil que você está, ele cresce mais rápido ou mais devagar. Então você tem que observar o tempo de crescimento do seu pão. No primeiro tempo, normalmente é o dobro. E depois eu percebo que a forma fica um pouco mais leve. Então eu coloco para assar. Tempo de forno. Esse pão eu deixei ele mais ou menos uns 50 minutos no forno. Sendo que quando eu coloquei a mais ou menos uns 50 graus. Deixei uns 10 minutos, então subi a temperatura para 180 graus. Deixei por mais 35 minutos. E aí eu baixei para uns 150 graus novamente e deixei o restante do tempo. Então isso também vai depender muito do teu forno, tá? Você tem que conhecer o teu forno para poder saber mais ou menos o tempo que vai levar para assar. Mas é em média 45, 50 minutos, no máximo 1 hora, que é para ele não ficar muito cascudo. E aqui está o nosso pão. Eu optei por esse modelo, né, para fazer o pão um pouco maior. Mas você pode dividir a massa em vários pedaços, fazer os enroladinhos e cortar em pedacinhos bem pequenininhos, que vão ficar formatos menorzinhos, fica mais bonitinho também. Fica a seu critério, você pode simplesmente enrolar em formato de um mini pãozinho também.
E também fazer a trança. Do jeito que o dia você estiver inspirada, você faz. Hoje eu quis fazer assim maior, mas eu já fiz outras vezes, onde eu fiz em rodelinhas bem pequenininha e já fiz também cortado em formato de trança. Quando eu cortava assim no meio, ele abria. Fica também muito legal. Então eu espero que vocês gostem. Se vocês, caso fizerem a receita, comentem, né, coloquem ali nos comentários o que vocês acharam, se deu certo, se vocês gostaram. E compartilhe com os amigos, deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito.